5 exercícios. Força de gorila. Isso é exatamente o que você está procurando e o que eu vou te mostrar hoje. Um gorila é, literalmente, 10 vezes mais forte que o ser humano médio. 10 vezes. Não é exagero. Os cientistas mediram isso em testes reais. Pense nisso por um momento. Um gorila pode levantar do chão cerca de 800 quilos, quase 1,5 toneladas, e faz isso sem treinamento, sem academias, sem barras olímpicas nem rotinas complicadas. É pura força bruta natural. E como é possível que consigam algo assim? A resposta está em como utilizam seu corpo. Um gorila não pensa em músculos isolados, nem em movimentos separados. Eles utilizam todo o seu corpo como se fosse um único músculo gigante. É a diferença entre empurrar um carro usando apenas os braços, ou fazê-lo colocando todo o seu corpo atrás do movimento. Não tem nada a ver. Essa é a chave da sua força descomunal. Hoje vou te mostrar 5 exercícios que, se você trabalhá-los de forma constante, te darão um nível de força que 99% das pessoas jamais alcançarão. Sou exagerado, mas é real. Pense em como vivem os gorilas. Passam quase metade da sua vida pendurados em galhos, escalando, balançando e puxando seu próprio peso corporal. E não falamos de um corpo leve, falamos de 180 quilos de puro músculo, que movem com a facilidade com que você se balançaria em um balanço. Estão basicamente fazendo barras, dominadas, durante todo o dia. Mas claro, cada um deles pesa o mesmo que 4 humanos adultos juntos. Entende agora por que tem esses braços e costas gigantescas? E aqui vem o mais interessante. Nós compartilhamos os mesmos músculos, a mesma estrutura básica e o mesmo potencial. A grande diferença é que nós, humanos, deixamos de usá-los como eles fazem. Perdemos essa força integrada, mas com a rotina adequada, podemos voltar a desenvolvê-la. O primeiro exercício que você precisa dominar é a barra fixa com lastro, dominada lastrada. Comece com barras normais, sem peso, a partir de uma pegada morta, braços esticados embaixo. Suba até que seu queixo passe claramente a barra e desça de maneira controlada, sem balançar, sem fazer keeping nem movimentos bruscos. Quando conseguir fazer 8 repetições limpas, é o momento de adicionar peso. Você pode fazer de maneira muito simples, com uma mochila cheia de livros, com um cinturão de lastro ou com qualquer coisa que tenha à mão. E aqui vem o detalhe que quase ninguém conta. Adicionar apenas 5 quilos muda completamente o exercício. Há estudos que provam isso. Cientistas testaram que quando as pessoas adicionavam apenas 10% do seu peso corporal extra nas barras, duplicavam sua força de tração em apenas 8 semanas. Uma loucura. Faça 3 séries, tantas repetições quanto puder, sempre com técnica perfeita. Quando for capaz de fazer 5 barras sólidas com peso, adicione outros 5 quilos. O objetivo é progredir pouco a pouco, não ficar estagnado. Agora, se você alguma vez já viu um gorila levantar algo do chão, terá notado um detalhe chave. Eles nunca levam o peso à frente do corpo. Sempre mantêm a carga logo abaixo do seu centro de massa. Isso não é coincidência, é pura física. Quanto mais perto o peso está do seu centro, mais fácil resulta levantá-lo. Os humanos, por outro lado, quando fazemos levantamento terra convencional, pegamos uma barra reta à nossa frente. E isso, biomecanicamente, já nos coloca em desvantagem. No entanto, os gorilas não fazem assim. Pense bem. Um gorila de 180 quilos pode levantar 800 quilos do chão. Isso seria como se você, pesando 80 quilos, levantasse de repente mais de 350. É uma diferença abismal. Mas aqui vem o interessante. Existe um exercício que nos permite imitar exatamente a mesma posição que um gorila utiliza ao levantar. E não é nenhum segredo oculto, está em quase todas as academias. Falo da barra hexagonal, mais conhecida como trap bar. Essa barra, que quase ninguém usa, é literalmente o atalho para desbloquear sua força de gorila. Quando você entra na trap bar e segura as alças, o peso já não está à sua frente, mas sim logo abaixo, no seu centro. Exatamente igual a um gorila ao levantar pedras ou troncos na natureza. Isso te permite mover muito mais peso, com mais velocidade e, além disso, com muito menos risco para sua zona lombar. É mais seguro, mais eficiente e desenvolve essa potência explosiva que faz a diferença. Para fazer bem, coloque-se no centro do hexágono. Coloque os pés na largura dos ombros, ou um pouco mais se for confortável. Flexione quadris e joelhos, como se fosse sentar em uma cadeira invisível, mas mantenha sempre o peito para cima e o olhar à frente. Segure firme as alças laterais, inale profundo e encha seu abdômen de ar, porque essa pressão interna protege sua coluna. E aqui vem um detalhe crucial. Não pense em puxar a barra para cima, pense em empurrar o chão para baixo com seus pés.
como se tentasse afundar a terra com os calcanhares. Com essa ideia, seu corpo inteiro se alinha para se mover com máxima eficiência. Quando estiver em cima, aperte os glúteos com força, como se tentasse quebrar uma noz. Depois desça controlando o movimento. Essa é uma repetição. Faça 3 séries de 5 a 8 repetições. Quando puder fazer 8 com facilidade, suba o peso. O objetivo a médio prazo é chegar a mover o dobro do seu peso corporal, com repetições limpas e controladas. Mas é claro, a força de um gorila não é apenas questão de quanto peso ele pode levantar lentamente do chão. O que realmente os torna imponentes é sua potência explosiva. Um gorila não empurra objetos pesados pouco a pouco. Quando quer demonstrar domínio, ele explode com uma velocidade brutal. Imagine isto. Um gorila pode lançar uma rocha de mais de 20 quilos, como se você estivesse lançando uma simples bola de tênis. Isso não é apenas força, isso é poder. E a diferença é chave. A força mede quanto peso você pode mover. O poder mede o quão rápido você pode movê-lo. Os gorilas dominam ambas as coisas. Quando um costas de prata se move para intimidar, não o faz devagar. Pode passar de estar completamente parado a deslocar seus 180 kg de peso a mais de 40 km/h em questão de um segundo. Essa explosividade nasce de um lugar específico, seus quadris. E qual é o exercício que melhor reproduz esse padrão nos humanos? O kettlebell swing, ou balanço com peso russo. E não me refiro a fazê-lo com pouco peso para aguentar 50 repetições. Não, aqui trata-se de mover peso sério, com uma velocidade agressiva, com violência controlada. Essa é a chave para despertar a potência que os gorilas têm. Escolha um kettlebell que realmente te desafie. Para a maioria dos homens, entre 24 e 32 quilos é uma boa faixa. A ideia é que você possa fazer 10 repetições perfeitas com essa carga. Se não conseguir, reduza o peso. Coloque o kettlebell um pouco à sua frente, no chão, a uns 30 centímetros. Abra os pés um pouco além da largura dos ombros. Deixe as pontas dos pés apontarem ligeiramente para fora. Incline-se, segure a alça com as 2 mãos e prepare-se. Aqui está a chave. Isso não é um agachamento. Não é descer profundo com os joelhos. É um movimento de dobradiça de quadril, hip hinge. Você tem que levar o glúteo para trás, como se tentasse empurrar uma porta com ele. Seus joelhos só se flexionam um pouco. Leve o kettlebell para trás, entre suas pernas, como se fosse passá-lo para alguém atrás de você. O tronco desce, mas as costas devem manter-se retas, nunca arredondadas. E agora, o explosivo. Empurre os quadris para frente com toda a sua força, como se tentasse bater em algo com eles. Essa extensão de quadril violenta é a que faz com que o peso suba sozinho até a altura do peito. Não puxe com os braços apenas seguram o peso. Todo o trabalho é feito pelos quadris e glúteos. Em cima, quando estiver ereto, aperte forte os glúteos e ative o abdômen. Depois, deixe o peso descer sozinho e volte a absorver o movimento jogando novamente o glúteo para trás. Esse ciclo é o que constrói potência real. Faça 3 séries de 10 repetições explosivas, descansando 2 minutos entre cada série. Descansar aqui é essencial. Não queremos resistência, queremos máxima potência em cada repetição. E agora chega um desafio que muitos subestimam, a prova dos 30 segundos. Parece ridícula, mas provavelmente você não conseguirá de primeira. E antes de seguir, um pequeno lembrete. Se este tema te interessa e você quer mais conteúdo como este, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho. Assim você não perderá nenhum dos exercícios que criamos, especialmente para você. Antes eu te contei o que revelaram os testes de pegada dos gorilas. Os cientistas tiveram que parar o experimento quando o dinamômetro marcava 1300 PSI, porque literalmente, o aparelho estava prestes a quebrar. Para você ter uma ideia, essa pressão seria suficiente para esmagar um crânio humano como se fosse um simples ovo. Pois bem, quero te colocar à prova com um exercício simples e brutal ao mesmo tempo. O Farmer's Carry, ou caminhada do fazendeiro. A regra é simples. Pegue um peso em cada mão e caminhe durante 30 a 60 segundos. Fácil não? Pois veremos. O que você tem que fazer é escolher 2 objetos pesados. Podem ser halteres, kettlebells, galões de água, o que for. A única condição é que cada um pese, no mínimo, 25% do seu peso corporal. Se você pesa 80 quilos, deveria carregar 20 em cada mão. Agora caminhe. Se nos primeiros passos seus ombros começarem a se curvar para frente, se seu tronco balançar de lado a lado, ou se a pegada começar a escorregar, você perde. Parece simples, mas a realidade é que muito poucos conseguem caminhar reto durante 30 segundos com essa carga. Faça direito. Caminhe entre 40 e 60 passos, ou 30. A 60 segundos cronometrados se não tiver espaço.
Quando terminar, coloque os pesos no chão com cuidado, sem soltá-los de repente. Descanse 90 segundos e repita. No total, 3 caminhadas. Por que este exercício é tão importante para a força de gorila? Porque, ao contrário de quase tudo o resto, aqui seu corpo inteiro trabalha em conjunto. Cada músculo dos dedos aos pés tem que se coordenar. Sua pegada nunca descansa, seu core se mantém rígido para estabilizar, suas pernas e costas suportam a carga. É uma ativação completa do sistema, exatamente como ocorre quando um gorila se move entre as árvores, sem que sua força de pegada tenha um só segundo de descanso. Faça isso 2 vezes por semana e te asseguro que notará a diferença. Sua pegada se tornará inquebrável, sua postura se endireitará sozinha e sentirá que todo o seu corpo funciona como uma máquina perfeitamente conectada. Na natureza, para um gorila, escalar não é opcional, é questão de vida ou morte. Se um leopardo espreita seu grupo, eles têm apenas alguns segundos para escalar 10 metros até a copa de uma árvore. E o fazem sem hesitar, como se fosse algo tão simples como subir uma escada. O curioso é que não escalam usando apenas os braços, como faria a maioria dos humanos. Esse é o nosso erro. Nós vemos uma corda e pensamos, preciso de braços fortes para subir, mas não. Os gorilas fazem de outra maneira. Empurram com as pernas, enquanto puxam com os braços, como se literalmente caminhassem para cima, em vez de se arrastarem. Essa é a chave. E podemos imitar isso com um truque muito simples. Envolver a corda ao redor de um pé e bloqueá-la com o outro. Parece estranho no início, mas muda todo o exercício. O que você faz é prender a corda entre ambos os pés, como se a pisasse. Dessa forma, cada vez que você empurra com as pernas, o corpo se eleva. Assim, seus braços já não carregam todo o peso, servem apenas para te segurar e estabilizar. Suas pernas são as que realmente te impulsionam para cima, como ao se levantar de uma cadeira. Você sobe, bloqueia novamente a corda com os pés, empurra e assim repete. É como subir escadas invisíveis. Faça 3 subidas em cada treinamento, descansando o que precisar. Aqui não importa a velocidade, importa a técnica. E depois de algumas semanas de prática, notará que as barras fixas parecerão ridículas. Sua pegada será tão forte que abrir potes ou segurar qualquer coisa parecerá brincadeira de criança. Inclusive, suas costas e antebraços começarão a se marcar em zonas onde você nem sabia que tinha músculos. E aqui é onde se revela a grande diferença entre a força de academia e a força de gorila. A força de academia costuma ser isolada, bíceps grandes mas com pegada fraca, pernas fortes mas sem coordenação com o resto do corpo. Por outro lado, a força de gorila é integrada. Não é ter um músculo grande, é ter todo o corpo trabalhando como uma unidade. Brutalmente eficiente. Agora que você já conhece os 5 exercícios-chave, barras com lastro, levantamento terra com trap bar, kettlebell swings, farmer's carry e subida na corda, vou te dar a maneira exata de combiná-los em uma rotina de 3 dias por semana. O esquema é muito simples. Você treina 3 vezes por semana, deixando sempre pelo menos um dia de descanso entre as sessões. Pode ser segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. O que melhor se encaixar com você. Mas o descanso é obrigatório, porque sem ele você não progredirá. Dia 1. Tração pesada. Começa com barras com lastro. 3 séries ao máximo de repetições possíveis, descansando de 2 a 3 minutos entre cada uma. Se puder fazer mais de 8 repetições limpas, adicione peso. Depois passa para o levantamento terra com trap bar. 3 séries de 5 a 8 repetições pesadas. Se você consegue conversar tranquilamente entre as séries, é porque não está usando peso suficiente. Descanse 3 minutos entre cada série. E fecha com o Farmer's Carry. 3 caminhadas de 30 a 60 segundos, com 25% do seu peso corporal em cada mão. Descanse 1 minuto e meio entre as caminhadas. Dia 2. Potência explosiva. Aqui é hora de trabalhar como um gorila no modo selvagem. Começa com kettlebell swings pesados. 3 séries de 10 repetições, cada uma com a intenção de lançar o peso em direção ao teto. Descansa 2 minutos entre as séries. Depois, subida na corda. 3 subidas completas, sem pressa, mas com técnica. Descanse o que precisar. Para terminar, faz levantamento terra com trap bar, mas na versão rápida. Usa 70% da carga do dia 1 e faz 5 repetições explosivas, subindo rápido e descendo controlado. 3 séries, 2 minutos de descanso. Dia 3. Integração total. Este é o dia onde tudo se junta. Começa de novo com barras com lastro, mas agora faz 4 séries em vez de 3, tentando adicionar pelo menos 2 quilos a mais.
que na segunda-feira. Depois, kettlebell swings pesados, 4 séries de 10 repetições tentando aumentar o peso em relação à quarta-feira. Depois, farmer's carry, 4 caminhadas, com um pouco mais de peso que na segunda, e fecha com subida na corda, 2 subidas finais que deixarão seus antebraços queimando. E o mais importante, isso não é sobre ego, nem sobre tentar impressionar ninguém. Trata-se de progredir de maneira constante. Comece com menos peso do que você acha que pode aguentar. Avance mais devagar do que gostaria, mas nunca falte a um treinamento, nunca pule um exercício só porque é desconfortável. Faça isso 3 dias por semana, durante 12 semanas, e terá construído uma força que não apenas se vê, mas que se sente e se aplica no mundo real. Uma força que aparece quando você realmente precisa dela. Se você chegou até aqui, quero te dizer algo. Muito pouca gente se atreve a treinar assim. Mas se você o fizer, estará nesse 1% que desenvolve a autêntica força de gorila. E você já sabe, se este vídeo te inspirou ou te deu coragem para começar, dê um bom gostei. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque vem aí mais rotinas brutais como esta. E acredite em mim, você não vai querer perdê-las.